Neemias, no capítulo 8, nós leremos os 12 primeiros versículos. Neemias, no capítulo 8, a palavra de Deus assim nos diz: Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender, que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu o livro diante da praça que está na fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abriu ele e todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sebate, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem os que lia. Neemias era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis. Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: Ide, comei carne gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, não estejais contristados. Então o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Vamos neste momento orar ao Senhor, pedindo a orientação e a compreensão da sua palavra. Deus, nós queremos uma vez mais colocarmos diante do Senhor, colocar as nossas vidas, e nós queremos pedir que nos dê a capacidade de compreender a tua palavra. Nesta ocasião em que nos lembramos da data da escola bíblica dominical, desta escola tão maravilhosa, e que agora estamos privados, que nosso coração possa arder em anseio pela volta, e que quando voltar, possamos outra vez estudar a Bíblia com o seu povo e aprender e crescer, e que isso traga toda a vontade do Senhor para o nosso proceder. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Nós estamos aqui com os homens da igreja participando do projeto do Mão na Massa. É um projeto da UPH, é um projeto dos homens presbiterianos que visa a construção de templos em lugares onde há pequenas igrejas ou igrejas que estão começando. Nós estamos vibrantes porque estamos participando, edificando a construção de um templo na cidade vizinha de Engenheiro Beltrão. E agora que a obra já está bem desenvolvida, nós já podemos imaginar, e quando nós entramos na construção, nós ficamos o tempo todo dizendo, olha, aqui ficarão os bancos, aqui ficará o púlpito, ali ficarão as salas da escola bíblica dominical. Tem sido um tempo de construir e de sonhar. Este texto bíblico também nos fala de sonhos e de reconstrução. O livro de Neemias está num contexto pós-exílico. O que significa isso? Depois de 70 anos de escravidão, e agora este tempo já havia terminado, os judeus estavam livres e agora vão voltando para Jerusalém e para toda a Judéia. Mas quando chegam, encontram 70 anos depois de terem saído daquele lugar, uma cidade toda destruída, os muros estavam ao chão. E este, portanto, é um tempo de reconstrução. Olhe para a sua Bíblia e você vai compreender todos estes acontecimentos para chegarmos no capítulo lido. Capítulo 1 vai mostrar o primeiro passo de tudo que alguém que ama a Deus vai fazer na vida. A oração. Eles oram pela reconstrução. Capítulo de número 2, Neemias revela o segundo passo. Precisa colocar ânimo no coração das pessoas. Capítulo 3, eles registram como que em uma ata, todos aqueles que iam participar daquele grande multirão, daquele mão na massa da construção dos muros de Jerusalém. Capítulo 4, registra uma estratégia de defesa, caso fossem atacados antes dos muros estarem prontos. No capítulo 5, eles têm que comer, afinal de contas, iam gastar todo o esforço na construção, não havia tantos recursos e eles vão fazer empréstimos. E é uma preocupação com a usura, juros abusivos. Isto precisava ser organizado naquele tempo de construção. Capítulo 6, agora o fim da construção acontece. Os muros estão prontos e este capítulo relata esta vitória. No capítulo 7, uma nova ata é feita, registrando os outros que chegaram e somaram aquela reconstrução de Jerusalém, especialmente dos seus muros. E é neste contexto que nós entramos no capítulo 8, capítulo lido. A cidade está com seus muros prontos, há uma expectativa de retomada de vida, e o capítulo 8 mostra uma segunda reconstrução. Um elemento novo, afinal de contas, a construção física, material já estava pronta. O capítulo 8 nos apresenta agora uma reconstrução espiritual desta nação. Isto se dá estudando o livro sagrado, a palavra de Deus. E quando nós lemos esta passagem, nós vemos um convite a uma vida, vemos um convite a reorganizarmos a vida a partir da palavra de Deus. Eu gostaria que, nestes dias, que nós já estamos começando a retomar as nossas vidas pós-pandemia, que pensássemos neste tema, reorganizando a vida pela palavra. Nós estamos ainda impedidos de termos a nossa escola bíblica dominical. E exatamente nesta data que nos lembramos dela, precisamos despertar em nossos corações grandes saudades, para que quando ela for reaberta, possamos estar com os nossos corações vibrantes, massivamente presentes na sua retomada. Reorganizando a vida pela palavra. E o estudo da Bíblia
exige organização. Esta é a primeira lição para a nossa vida. Billy Graham, o grande homem de Deus do século XX, dizia: estude a Bíblia para ser sábio. Creia no que ela ensina para ser salvo. Siga os seus preceitos para ser santo. E a Bíblia é assim. É um livro que jorra muitas bênçãos, pois serve para dar sabedoria, para oferecer o conhecimento do Salvador e da salvação, para nos fazer obedientes a Deus e nos colocar mais próximos dele. Neemias sabia que somente conhecendo a palavra de Deus poderia reconstruir uma nação sólida outra vez. E mostra que estudar a Bíblia exige planejamento, exige lógica, logística, exige uma grande organização. Veja isso presente no texto bíblico. Os versículos 9 e 10 falam de que há uma necessidade de ter um dia certo, marcado, firmado. E eles consagram o primeiro dia do mês para que pudessem se reunir e estudar a palavra. E o ser humano é assim. Precisa de rotina, precisa de repetição. Do contrário, sem norte, logo vai abandonar. Nós estamos vendo isto agora porque nós estamos nesta luta por retomarmos a nossa rotina de igreja depois da pandemia, e nós estamos descobrindo que a pandemia nos levou os hábitos, nos tirou da rotina, e é um trabalho para isto ser implantado no coração. Mas não se esqueça, se você quer estudar a Bíblia, precisa de ter rotina na sua vida com o dia certo. E o versículo 3 mostra que também precisa ter a hora certa. E diz o texto que eles foram na alvorada, pela manhã, no clarear do dia. E de manhã, porque a nossa mente é mais desocupada, o raciocínio e a memorização são muito melhores. Como a nossa escola bíblica dominical, que tem o dia certo, o horário certo, bem escolhidos e marcados. Assim estava Neemias com o seu povo, marcando o dia, marcando hora, para que a palavra fosse estudada, porque exige uma organização. Versículo 1 diz que eles se ajuntam, porque há uma ordem. Isso porque no projeto de Deus não há espaço para o individualismo, para a solidão. Mas a sua bênção estará sempre na ideia do grupo, do ajuntamento. E o versículo 2 fala então que ali estavam homens e mulheres. E todos os que podiam compreender foram chamados para estudar a palavra de Deus. Toda a família estava ali, porque a palavra de Deus é para todas as pessoas. Versículo 4 mostra que uma estrutura foi preparada, porque na organização isso fará parte. As coisas de Deus precisam ser bem feitas, não podem ser feitas de qualquer maneira. Há uma exigência do capricho, e o texto diz que um púlpito foi construído para aquela ocasião. O versículo 5 revela que eles fizeram também um palco, e que as pessoas podiam ficar de pé, e mesmo de pé, podiam ver aquele que estava lendo a palavra de Deus, o pregador daquela manhã. Neemias organizou tudo nos seus detalhes, porque sabia que na organização a palavra seria muito mais bem ensinada. Versículo 6 mostra a participação do povo. A multidão responde 2 vezes dizendo amém, e levanta as mãos para adorar a Deus.
Ouvimos constantemente os testemunhos de que a bênção da escola bíblica dominical recai exatamente nisto. Esta possibilidade da interação, da participação, de fazer perguntas, de fazer colocações. E agora o texto diz que o povo tem esta participação. E nesta organização toda, diz que os levitas foram distribuídos no meio do povo. Esdras ia lendo o livro sagrado e eles iam explicando, possivelmente em gritos, para os grupos menores, porque agora, nesta escola bíblica de Neemias, pessoas eram envolvidas neste processo educacional. Neemias organizou tudo para que a lei fosse estudada e se tornasse a base daquela nação. John Piper, um dos maiores pregadores da atualidade, disse que, numa certa ocasião, tire as minhas pernas, mas não tire a minha Bíblia. Porque eu posso chegar ao céu sem andar, mas não chegarei sem a palavra de Deus. Por isso, caro ouvinte, organize a sua vida, organize o seu lar, para que possa estudar deste livro sagrado e possa aprender de Deus, do Deus e de sua salvação em Cristo Jesus. Organizando a vida pela palavra. E o estudo da lei exige organização. E o estudo da lei requer ocupação. Esta é a segunda lição para nós. Tozer, um pastor americano, grande homem de Deus, o homem das frases de efeito, dizia que nunca vi um cristão útil que não seja estudante da Bíblia. E ele dizia ainda que não existe atalhos para a santidade. Tozer estava dizendo com isso que não há saída. Se você quer ser um bom cristão, precisará gastar tempo estudando a palavra de Deus. E essa prática deverá fazer parte das nossas vidas. Deverá fazer parte da nossa família. E Neemias também estava com esta preocupação. Uma nação forte precisava se ocupar com o estudo da palavra. E veja mais uma vez no texto as lições para as nossas vidas. O versículo 3 destaca a atenção. A escritura foi lida da alva até o meio-dia. Foram 6 horas mais ou menos de leitura e de estudo. E o texto diz que o povo estava com seus ouvidos atentos. Isto é um sonho de consumo para todo pastor. Ninguém saindo na hora da pregação, não havendo conversas paralelas, e aquela sede pelo ouvir da palavra de Deus e os corações atentos. Versículo 5 enfatiza a reverência. Na cultura judaica, fica-se em pé quando algo importante está acontecendo. Até hoje nós, brasileiros, temos resquícios desta cultura. Fica-se de pé ao chegar de uma autoridade. Fica-se de pé ao entrar de uma noiva em um casamento. Em algumas igrejas, até hoje, ainda há a cultura de ficar-se de pé na leitura da Bíblia. Mas o que eu estou querendo dizer é que, ao ficar de pé, naquele instante, dentro da cultura judaica, aquilo significava um respeito. E é isso que o texto quer nos ensinar. Eu não me visto de qualquer maneira. Eu não me acomodo de qualquer maneira. Há sempre uma ação especial quando vou estudar deste livro sagrado. Eu não converso quando ele está sendo proclamado. Versículo 6 mostra o envolvimento dos sentimentos. Por mais que os líderes quisessem que as pessoas não chorassem, a ocasião era para ser lembrada como de festa, mas as emoções eram muito fortes. Afinal de contas,
por 7 longas décadas, eles não puderam estudar juntos como ali estavam a palavra de Deus. Ficou parecendo nossa igreja quando reabrimos depois daquela primeira paralisação da pandemia. A emoção cobrou a lágrima de muitas pessoas na igreja. O culto não pode ser só emocional, mas o culto também não pode ser eximido de emoção alguma. O choro e a alegria, a nossa emoção vai traduzir a nossa alma sendo colocada naquilo que nós estamos estudando. E o povo estava ocupado-se da palavra e até as suas emoções faziam parte do culto naquele momento. Versículo 10 fala da alegria. Igrejas europeias e muitas delas morreram, dentre tantas coisas, pela falta da alegria. A frieza fez com que não houvesse mais prazer de estar na casa de Deus. A alegria que vem do pecado mata, mas a alegria que vem do Senhor, diz o texto, é a força do povo de Deus. Ninguém volta para um lugar que não tem vida, e é a alegria que dá vida a um lugar. Mas quando alguém chega num lugar que tem alegria, e ela é sentida, a pessoa não vê a hora de voltar àquele lugar de novo. E é isso que precisa estar em nossas vidas. Quando pudermos retornar à nossa escola bíblica dominical, que possamos vir vibrantes e cheios de alegria, e que o nosso coração se emocione ao podermos mais uma vez estudar a palavra. Como eu devo me ocupar com o estudo da palavra de Deus? A passagem mostra que precisamos nos ocupar dando a nossa atenção, dando a nossa reverência, dando os nossos sentimentos, dando a nossa alegria, a nossa alma naquilo que vamos aprender. Louis Pasteur, um dos maiores cientistas de toda a história, criador da vacina, criador da pasteurização do leite, aliás, levou o seu nome, Louis Pasteur, pasteurização. Ele havia dito numa certa ocasião que pouca ciência o afastava de Deus, mas que muita ciência o aproximava de Deus. Pasteur, como um bom cristão que era, ainda disse que quanto mais eu conheço a Bíblia, mais a minha fé aumenta. Um dos maiores cientistas da história, reconhecendo que a Bíblia o colocava tão mais perto de Deus. Então, caro ouvinte, ocupe-se também na sua vida com o estudo da palavra de Deus. Faça com que esta seja a ocupação do seu lar, da sua vida, da sua família. Regozijando a vida pela palavra, reorganizando a vida pela palavra. E o estudo da lei exige organização, requer ocupação e visa objetivos. Billy Graham, certa feita, disse que, na certa ocasião, foi questionado se a Bíblia não era um livro já ultrapassado. Resposta de Billy Graham, como sempre, foi fantástica. Com palavras prontas, ele disse: a Bíblia é mais atual que o jornal que circulará amanhã. Consegue entender? A Bíblia é o livro mais antigo do mundo, mas a Bíblia é também o livro mais atual. Estudá-la trará grandes consequências nas nossas vidas. E são elas que mostram o texto. Versículo 11 mostra que estudá-la vai trazer o consolo para o nosso coração. Este será o objetivo de Deus em nossas vidas. Ela nos consola
na dor destas lutas enfrentadas no nosso dia a dia e nos traz esperança. Ela nos consola na vergonha dos nossos tropeços e nos traz a lembrança de Cristo e do seu perdão. Quantas vezes, como pastor, a Bíblia está sendo pregada e aqui do púlpito, da frente da igreja, eu posso ver muitas lágrimas caindo. É a palavra agindo como um lenço que enxuga o choro. Versículo 9 mostra a consequência do arrependimento. O coração humano é duro, é rocha que martelo não quebra, é pedra que marreta não fende. Mas estudar a palavra de Deus amolece, quebranta. E a Bíblia tem este poder de gerar arrependimento, porque apresenta Jesus Cristo, o Salvador, e mostra o preço que Ele pagou para nos perdoar. E quando isso está sendo estudado, promove neste coração duro o quebrantamento e o arrependimento. O versículo 8 mostra o objetivo também do entendimento. Esdras lia e explicava o livro sagrado por meio dos levitas. A explicação é uma necessidade. Muitas pessoas dizem, mas eu leio tanto a Bíblia, mas eu não consigo entender. É por isso que precisa ser estudada. Além disso, tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas honestas falando sobre a pandemia e dizendo, pastor, nós de fato precisamos da escola bíblica dominical, porque eu achava que podia estudar sozinha a Bíblia. Mas agora eu estou vendo que não é possível. A gente se envolve com tantas coisas e quando vê, a Bíblia vai ficando de lado sem ser estudada. Caro ouvinte, estude a palavra, porque ela traz o entendimento, traz o bom hábito de nos colocar próximos do Senhor. O versículo 6 mostra ainda o objetivo de nos levar a bendizermos ao Senhor. Este é o maior objetivo de nossas vidas. Conhecer a Deus, conhecer Jesus Cristo, e Ele é revelado em Sua palavra. Por isso compreender que o que agrada e o que desagrada a Deus, para que possamos obedecê-lo e para que possamos deixar os caminhos errados. Poder fazer do grande Deus o nosso Deus só é possível conhecendo da Bíblia. É por isso que precisamos tanto estudar. Ah, como meu coração anseia, como tenho saudade daqueles dias da escola bíblica dominical. Falava esta semana com minha esposa Celinha. Nunca me imaginei ficar mais do que 10 dias em toda a minha história de vida sem estar numa escola bíblica dominical. E agora já se vão quase 6 longos meses. Como nós precisamos estudar, porque há tantos objetivos de Deus em moldar a nossa vida por meio dela. Citando mais uma vez Tozer, uma certa ocasião ele disse que o diabo conhece a Bíblia melhor do que todos nós, mas continua sendo o diabo. O segredo, portanto, não está em conhecer apenas, mas em praticar a Bíblia. Isto é verdadeiro, mas eu só vou praticar se conhecê-la. E só vou conhecê-la se estudá-la. É por isso que eu preciso estudar, porque senão me tornarei pior do que o próprio diabo, porque ele ainda conhece. Se eu não estudá-la, não vou conhecê-la, me tornarei ainda pior do que ele. Por isso, caro ouvinte, estude a palavra. Quando a escola bíblica dominical for reaberta, venha para a igreja, venha com a sua família, venha com a disposição de aprender. Porque Deus tem grandes transformações a fazer em nossas vidas, por meio dela.
Quero concluir dizendo que o versículo 1 mostra que as multidões então vieram. O culto aconteceu. E Neemias estava feliz e também Esdras, porque aquele foi um culto centralizado no estudo das Escrituras. E é isso que nós precisamos nos nossos dias, de centralizar a nossa vida no estudo da Palavra de Deus. E o povo de Deus estava reorganizando a sua vida, a sua nação, pelo estudo da Palavra. E a lei exige organização, e isso tem a ver com a liderança da igreja, que precisa se preocupar com a organização. Mas o estudo da palavra requer ocupação, e isso tem a ver com os liderados, que precisam se envolver, se ocupar com o estudo da palavra. E o estudo da lei de Deus visa objetivos. Isso tem a ver com Deus, que projeta grandes transformações na vida daqueles que estudam a sua palavra. Robert Hykes era um inglês anglicano. A sua maior tristeza era entrar nos presídios da cidade de Gloucester e ver a situação desumana e tantas pessoas presas. Gloucester era uma cidade que ficava a mais ou menos 165 quilômetros de Londres. Os presídios ali eram lotados e desumanos. Hykes era dono de um jornal, o Diário de Glasgow. E uma certa ocasião ele foi num bairro da periferia de sua cidade à procura de um jardineiro. Para sua surpresa, ele ficou assustado em ver a quantidade de crianças que estavam na rua. A esposa do jardineiro que ele queria contratar disse que aquelas crianças trabalhavam nas fábricas daquela cidade, era algo típico da época. Mas que a situação era muito pior aos domingos, porque elas ficavam ociosas. E eram então largadas nas ruas, sem ocupações alguma, e aquelas crianças estavam se envolvendo com todo tipo de vícios e coisas erradas. Hykes ficou com seu coração incomodado e resolveu criar então uma escola gratuita para meninos de rua. Esta escola não era uma escola bíblica, não inicialmente. Ele contratou 4 professoras e queria que aquelas crianças aprendessem a ler e escrever. Mas como um bom cristão, Hykes percebeu também uma grande oportunidade de ensinar a Bíblia. Foi quando ele providenciou roupas, banho, cortes de cabelo para aquelas crianças que vinham naquela escola dominical. Providenciou presentes como livros, lápis, alguns brinquedos também. As aulas aconteciam das 10 da manhã do domingo até as 2 da tarde, incluindo o almoço. Hykes então introduziu que das 14 horas em diante até as 17h30 eles teriam aulas bíblicas. Hykes logo percebeu que aqueles meninos foram transformados. E em 1783, há exatos 228 anos atrás, Hykes publicou em seu jornal, ele era dono do jornal da cidade, ele publicou no jornal os resultados, e sabe o que aconteceu? A publicação no jornal impactou a Inglaterra. Um ano depois, apenas um ano depois daquela publicação, 250 mil alunos faziam parte das escolas bíblicas dominicais por toda a Inglaterra. A transformação foi tão grande que em 1792, 9 anos depois da criação daquela escola bíblica dominical, não houve um único julgamento na comarca de Glasgow. A escola dominical tirou a criminalidade
e levou a zero naquela cidade. Hoje a escola bíblica dominical é reconhecida como a maior escola do mundo. E a nossa oração é que a pandemia passe e que todos voltem para a escola bíblica dominical e que ela continue sendo este grande veículo de Deus para transformar vidas. Que o Senhor nos abençoe. Amém.